2020 foi um ano... Olha só, começamos o ano com um ataque ao Iraque pelos Estados Unidos, Irã derrubando um avião ucraniano, incêndios florestais na Austrália, terremotos no Caribe e na Turquia, primeiras mortes de Covid na China. E tudo isso em janeiro. Itália vira o epicentro do Covid, a OMS declara pandemia, o dólar dispara e o Kobe Bryant morreu. Isso para não falar da explosão em Beirute. Mas ainda assim tiveram dois impactos positivos na nossa economia esse ano. O primeiro impacto positivo disso tudo foi um acesso muito maior a brasileiros por imóveis. Por quê? Porque os juros caiu aqui no Brasil, né? A Selic despencou hoje 2% ao ano, recorde histórico. Junto com ela, quem caiu também? Os juros do financiamento imobiliário, que está em patamares também recordes aqui no Brasil. Isso faz com que muito mais brasileiros tenham acesso à compra de imóveis próprios. Não vou entrar numa discussão se é melhor comprar ou alugar. A gente tem até um vídeo aqui na Esfera sobre isso. Mas a gente sabe que a aquisição de um imóvel próprio é sim o sonho de muita gente e é uma coisa muito importante na vida financeira de muitas famílias. Agora vamos dar uma olhada a um exemplo de juros. A Caixa Econômica, que é uma grande emissora de financiamentos imobiliários, reduziu a taxa para 6,25% ao ano. A gente até consegue juros melhores em outros bancos, mas com esse exemplo é possível entender a diferença para os outros anos. Vamos dar uma olhada no gráfico. Olhando para o gráfico, a gente consegue perceber que os juros de financiamento imobiliário acompanham a Selic, né? Se a taxa Selic sobe, o juros do financiamento sobe. Se a Selic cai, os juros tendem a cair também. Então a gente está em patamares mínimos de ambas as taxas, tanto a Selic quanto os juros. O que fez com que o financiamento imobiliário atingisse níveis recordes em outubro, um aumento de 84%. Uma grande questão que envolve esses juros baixos de financiamento imobiliário é a seguinte: a partir do momento que você contrata ele, você trava os juros e você vai pagar aqueles juros para o resto do seu financiamento, que muitas vezes dura aí 30, 35 anos. São financiamentos de longo prazo. Se a taxa Selic no Brasil voltar a subir, o financiamento tende a ser puxado para cima também, a taxa do financiamento. Se você contrata ela hoje, você vai manter ela pré-fixada. A sua taxa do financiamento não aumenta mesmo se o juros subir no futuro. Isso é muito bom. Você consegue um financiamento aí barato no momento desse. E o contrário é positivo para quem toma o crédito. Por exemplo, se os juros volta a cair e chega a patamares mais baixos do que hoje, você consegue negociar sua taxa com o banco e diminuí-la. Ou seja, você está protegido caso ela suba e consegue melhorar caso ela caia. Para finalizar esse primeiro impacto positivo, o financiamento imobiliário é um dos mais baratos que existem, porque o imóvel está como garantia. E taxa de juros tem a ver com risco. Como o imóvel está em garantia, o risco do banco é baixo, o que possibilita essa taxa mais baixa. Segundo impacto positivo de tudo isso é um pouco mais subjetivo e tem a ver com desemprego. A gente sabe que o desemprego em função da crise que nós tivemos foi muito alto, superou todos os anteriores e atingiu níveis recordes se a gente olhar para julho a setembro. Foi 14,6% de taxa de desemprego aqui no Brasil. Isso é muito sério e muita gente perdeu emprego ou conhece alguém que perdeu emprego. A boa notícia é, em outubro, a recuperação começou muito forte. Nós geramos quase 400 mil novas vagas de empregos formais e foi quase o dobro da expectativa do mercado. Isso mostra o quanto nós, brasileiros, somos duros na queda. A gente é forte, resiliente. Isso é importante para um país. Por quê? Porque crises virão, sempre vão ter. E países e populações que são resilientes, aguentam a crise e conseguem contorná-la de maneira rápida, tendem a ter uma prosperidade a longo prazo. E essa é uma característica boa do brasileiro. Agora, vamos acompanhar o mês de novembro e dezembro para ver como a gente encerra esse ano. A gente tem aí uma possibilidade de uma segunda onda de Covid, um segundo lockdown, mas também tem, como o nosso ministro da Economia pontuou, a possibilidade de encerrar esse ano no 0-0 no que diz respeito a empregos, sem a perda de nenhum emprego formal, o que seria uma grande conquista e uma demonstração imensa de resiliência do brasileiro. Beleza, pessoal? É isso aí. Conta pra gente, já comprou um imóvel, já fez um financiamento? Que
como é que foi a sua experiência. Você já fez um financiamento lá no passado? Reduz sua taxa, liga pro banco e fala, ó, tô sabendo que as taxas estão baixas, reduz a sua taxa se você já tem um financiamento. Isso é possível? Conta pra gente também, conhece alguém que perdeu emprego ou se realocou, né? Melhor notícia positiva é sempre melhor. Beleza? Obrigado, deixa aquele like, se inscreve e a gente se vê.